Amém, queridos. Estamos aqui no nosso nono, na nossa nona aula, no nosso nono dia de propósito aqui, dentro desse desafio chamado Entendendo Sonhos e Visões. Amém. Amados, nós estamos caminhando dentro desse tempo, nós já estamos uma temporada aqui. Para os irmãos tem ficado mais claro, os irmãos têm conseguido discernir um pouco melhor, quando não entendendo, conseguindo voltar aqui nas aulas e de alguma forma entender um pouco mais, conseguindo anotar, está sendo claras as informações, está tendo alguma dificuldade? Diga aí, vamos entender. Sim, estou entendendo. Tá tranquilo. Amém. Então nós vamos fazer aquela perguntinha básica. Qual parte que os irmãos, ou qual a parte que mais chamou a atenção aí, né, dos irmãos? O que mais te marcou aí dentro desse desafio, ou que tem te marcado dentro desse desafio? Escreve aí. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Deixa eu colocar aqui o mistério. Poder compartilhar aqui a minha tela e nós vamos dar sequência. Isso, olha aí que maravilha. Irmãos, eu fico muito feliz com isso, viu? Que a primeira coisa é isso. Se eu conseguir te levar para a Bíblia, eu já estou satisfeito com o início desse propósito aqui. Se eu te ajudar a depender mais do Espírito, para que você conheça um pouco mais. Shalom, meu filho, tudo bem? Bem-vindo. Então, se eu conseguir te fazer mais dependente ou te orientar a ser mais dependente do Espírito Santo e a buscar na palavra, já, meu Deus, como eu vou estar satisfeito. Amém, vamos lá? Deixa eu ver se eu consigo aqui dar um zoom. Então, nós já estamos aqui dentro dessa temporada, onde nós apresentamos aqui um pouquinho do propósito, alinhamos algumas expectativas, né? Falamos sobre essa experiência de remover o véu, né? O que é importante, por que nós não enxergamos muitas vezes aquilo que acontece, a diferença entre sonhos e visões, nós falamos ali, explanamos um pouco, nós falamos acerca de alguns exemplos de homens e pessoas, né, ou homens e mulheres que tiveram sonhos e visões e Deus falando através desses sonhos e visões trouxeram alguns apontamentos e também alguns alertas e algumas orientações ali, né? Então falamos sobre quem interpretou e quem teve sonhos. Então foi bastante exemplos aqui nós temos e passagens bíblicas que falam acerca disso, né? Então, Deus fala através de sonhos? Sim, nós falamos sim. Então, nós entendemos ali para quê, né? Então, por que que Deus pode falar através de sonhos? Então, nós pegamos ali um exemplo de Jó, capítulo 33, verso 15 e 18, dando uma dica ali, né? E aí, trouxemos aí esse
que nós chamamos de mnemônio, né? Ou ali as iniciais, que é instrução, direção e também aviso. Trouxemos ali sobre essa expressão selar a instrução, então de alguma forma fixar ou te marcar de alguma forma, levar para a direção certa ou Deus nos avisando de algum perigo. Também falamos sobre a origem dos sonhos, falamos sobre essa expressão do sonho, ele ser vir de Deus, ou pode ser da sua alma, né, ou do subconsciente, ou ataques malignos. E eu quero já trazer aqui um adendo, eu quero trazer aqui uma coisa importante. Você sabia que demônios podem, de alguma forma, atacar através de sonhos, trazendo ali uma visão dentro do sonho, ou trazendo um sonho maligno para que você tenha uma impressão errada de alguém? Então, por exemplo, já chegou casos de pessoas nos procurar, olha, pastor, eu tive esse sonho com vocês, né? Ora comigo, ora com minha esposa, ora com nós dois, mas não fazia sentido nenhum. Na verdade, era o quê? O inimigo tratando de colocar sonhos e impressões contrárias para que aquela pessoa ela perdesse a admiração, o prestígio e o respeito. Pois é, meu irmão, olha, não tem nada a ver. Mas obrigado por compartilhar. E assim, nós levamos para a palavra e levamos para a questão prática também, né? Então, aquilo passando por aquele crivo de julgar, né? Assim como a profecia, o sonho também ele precisa passar pelo crivo da palavra e o crivo da realidade. E entendendo também a fonte desses sonhos e visões. Ok? Então, falamos acerca disso, falamos também acerca de 14 categorias de sonhos e visões. Então, falamos ali, né, sonhos que falam sobre cura, sobre purificação, sonhos relacionados a chamados, sonho relacionado à advertência, sonhos falsos, que é, como eu disse, essa categoria onde o inimigo ele tenta trazer ali pensamentos e sentimentos e um foco exagerado para uma certa questão, a fim de trazer confusão, né? Sonhos de enfermidade, sonhos químicos, que na verdade são efeitos colaterais de medicamentos, sonhos de autoconhecimento, sonhos de encorajamento, sonhos de correção, sonhos de direção, sonhos de promoção, sonhos proféticos e sonhos relacionados à batalha espiritual. Falamos acerca de alguns símbolos, né? Falamos de tipo e antítipo. Nós falamos que, por exemplo, Moisés era um tipo prefigurado de Cristo, né? Vamos dizer assim. E Jesus é o antítipo. Então, algo que aponta para outro, né? Falamos ali sobre os tipos e formas de Agar e Sara. Falamos sobre algumas coisas que são literais e algumas coisas que de como Deus pode falar, Ele pode revelar pessoas através de cores, através de lugares, através de objetos, através de figuras de animais, de veículos, números, e, e como eu disse, nem todos os sonhos têm esse significado vindo de Deus, né? A origem vindo de Deus. Talvez é uma alma agitada e talvez pode ser de Deus e pode ser uma parte de um todo. Por isso eu quero trazer aqui, antes da gente entrar dentro de algumas coisas, eu quero falar acerca de algo muito importante aqui. Sobre como você pode resgatar da memória e não esquecer dos seus sonhos. É importante para você saber disso? Ou a gente falar um pouco mais sobre isso?
Olha aqui, que maravilha. O entendimento da primeira menção do assunto na Bíblia, bacana, porque ele vai trazendo mais ou menos ali a essência do texto, né? Outra coisa importante da gente saber é a quantidade de vezes que aquilo aparece dentro de um mesmo texto ou dentro da Bíblia, muito importante. Então eu gosto muito não só da primeira menção, mas da segunda, da terceira menção e para saber ali como que a coisa ela vai falando, né? Quando aquilo está dentro de um mesmo texto, muitas vezes aquilo vai denotar muita importância, porque eu não sei se você sabe, mas nos tempos antigos, uma das formas de expressar que aquilo era muito importante era repetindo, ao invés de falar assim, olha, preste atenção no que eu estou te falando. Muitas vezes não era assim que era expressado repetindo mais uma vez. Opa, peraí, isso aqui é importante. Tá repetindo de novo. Ok? Então, primeira coisa, nós sonhamos. Vamos ver o que significa isso na palavra. Né? Depois, depois desse crivo, vamos entender o que isso significa para você. Como eu disse para você, muitas vezes, o que para um é liberdade, para outro significa uma prisão. Significa um perigo. Exemplo, moto. Para alguns é liberdade, para outros é o desintegra a família ou um risco de acidente muito grande. Alguns, mar ou praia significa descanso, para outros, se teve alguma situação traumática, algum ataque ou afogamento, vai ser uma questão ruim, entendeu? Então, muitas vezes Deus vai falar de uma forma que a gente possa entender. Então, eu não posso falar, mar é isso e pronto. Não. Por isso que eu falo, pode significar, pode não significar. Outra coisa, dependa sempre do Espírito, porque muitas vezes ele vai trazer um repertório de algo que você já conhece para explicar outra coisa. Amém? Então, eu quero falar acerca aqui de algo importante. Como é que você pode lembrar dos seus sonhos e não esquecer? Lembrando, irmãos, muitas vezes pode haver alguma preocupação ou até mesmo um ataque do inimigo para que você perca o foco daquilo que Deus falou, daquilo que Deus manifestou através daquele sonho. Tudo que você esquece, você vai perder o foco naquilo e vai. Sabe aquela questão de perder o ônibus, perder a viagem? Então, muitas vezes o inimigo ele quer trabalhar de uma forma a jogar uma cortina de fumaça ou fazer com que você mude de foco. Então, é muito importante você anotar, porque existem coisas que, quando eu estava passando num momento de tribulação, ou estava num momento muito reflexivo, né, refletindo bastante, eu voltei para os meus cadernos, ou cadernos de anotação, de ministrações da palavra, no qual eu participei, ou anotações. Eu gosto muito de anotar no caderninho, eu tenho um caderninho daqueles de mão que eu coloco levo no bolso, levo na mão, e sempre tô com uma caneta e um caderninho na mão. Então, sempre quando o Senhor me dá uma impressão, ou sempre quando eu vejo algo que me chamou muita atenção, uma palavra, do qual eu ouvi, eu anoto aquilo ali. É, outra coisa também, sempre quando eu tô com um pensamento muito agitado, a alma muito agitada, eu procuro colocar lá, não chega bem a ser um diário, eu chamo de caderninho da descompressão, né? Então eu poder enxergar de fora e aquilo não trazer níveis de ansiedade. Então, eu gosto muito, eu chamo de caderno da descompressão. Eu não sei como é que você chamaria esse caderninho aí. O caderninho da revelação, né? Do revelamento. Bem-vindo, irmão.
Sim, nós somos. Claro, irmãos, que muitas vezes Deus vai dar a revelação completa, ou vai nos ajudar através da vida de outra pessoa. Entendeu? Ah, ou ela vai ser um fator muito importante para te ajudar a entender. Porque às vezes nós estamos debaixo de problema atrás de problema e nós vamos dar um significado ruim para aquilo que é bom. Tem isso também. Então, talvez uma pessoa que está fora daquele turbilhão pode te ajudar a entender melhor, sem as questões emocionais ali. Ok? Pois bem, então, é, um fator muito importante para que você possa entender, para que você possa memorizar, e para que você não possa se esquecer, uma das coisas muito importantes para você resgatar essa memória é uma coisa chamada diário de sonhos. Ou você ter esse caderninho aí de descompressão, esse caderninho de onde você vai colocando ali essas coisas, né? Então, se você puder dedicar algo específico para isso, melhor ainda. Então tenha um diário de sonhos. Por que isso é importante? Porque às vezes Deus vai te dar um sonho ou uma visão, e talvez essa visão ou sonho vai ser parte de um todo. Talvez vai vir em 2, 3, 4, 5, 10 partes. E aí, você perdeu a revelação das outras partes, não lembra de mais nada? Ou seja, você vai ficar comprometido na base da obediência. Lógico que Deus, na sua infinita misericórdia, você pode clamar ao Senhor, Ele te dá novamente. Mas vamos lá, irmãos, vamos deixar de ser imprudente, né? Nós temos que ser maduros e entender que Deus quer que a gente seja alerta, vigilante, não perca nada. Principalmente você que trabalha com intercessão, você que trabalha com libertação, você que trabalha na equipe de apoio, você tem que ficar muito alerta, muito atento, muito esperto do que vai acontecer. Amém? Outra coisa também, simplifique as coisas e pesquise. Como eu disse, nós não podemos ser preguiçosos. Perguntar, pastor, o que que isso significa? Pastor, o que que isso significa? Pesquisa, vai atrás. Lógico, nós temos que ter cuidado para também não ficar pegando fontes contaminadas, fontes esotéricas, fontes. Tá lá, mãe de não sei o que, de Oxalá, não sei da onde, interpretação de sonhos e visões. Você já sabe que a fonte ali está contaminada. O que vai entrar nisso? Né? Você tá aí, crente. Eu gosto de perguntar ao pastor, pesquisar antes, minha filha. E trazer, olha, eu entendo, olha só, depois que você pesquisou na palavra, primeira coisa, na palavra, o que significa isso na palavra? Segunda coisa, o que isso significa para você? A palavra, você vai procurar lá, primeira menção. Não, você dá um Google ali, entendeu? Não vai pesquisar coisa pronta. Aí, o significado de sonhar com. Ei, não. Procura primeiro na palavra, a primeira menção daquilo na palavra, tá? E aí você vai chegar no pastor, mesmo que você, ou no seu líder, ou uma pessoa que tem experiência nessa área, e você fala, cara, olha, eu tive essa impressão, pesquisei o significado sobre isso, faz sentido isso aqui que eu pesquisei, tá certo, posso dar crédito isso aqui, posso jogar isso fora, entendeu? Nós não podemos ser preguiçosos, irmãos, não podemos.
Nós temos que ser aplicados e diligentes. Então, a outra coisa que você vai perguntar é: onde é que eu estou nesse sonho? Eu estou dentro, eu estou de fora observando? Quem é que está participando desse sonho? Você muda de lugar nesse sonho? Ora você está dentro, ora você está observando, né? E lista os detalhes. E aí você vai decompor, entende? Então, vai fazer por blocos. E a primeira coisa, antes de sair interpretando, antes de sair com o Espírito Santo, revela, me mostra. Se possível, entre num período de jejum para entender. Senhor, olha, eu tive esse sonho, eu tenho certeza que foi o Senhor que me deu. Eu vou começar um propósito de oração, eu vou buscar o Senhor, que eu quero entender um pouco mais disso aqui. Porque senão, irmãos, você vai praticar uma coisa chamada pastormancia. Não tem lá, né, a necromancia é consulta aos mortos, né? Você tem, como é que é a outra, as outras partes aí? Aí você deixa de consultar lá no esotérico, aí você vai fazer um evangélico, né? Não, é gospel, né? É uma consulta gospel. Faça isso não. Primeira coisa, até mesmo dentro do grupo de interação que nós criamos. Olha, eu tive esse sonho, assim, assim, assim. A base bíblica que eu consegui achar para isso foi isso. O entendimento que eu tive, principalmente ali, vendo na palavra e vendo nos exemplos que o Senhor deu, significa isso, isso, isso e isso. É lógico, irmãos, que vai dar um, dois, porque a maioria tem preguiça. Eu não tô te chamando de preguiçoso, tá, gente? Pelo amor de Deus. A maioria não quer debruçar sobre o assunto. Não quer entender um pouco mais, não quer buscar o Senhor, não quer orar. Então, eu não estou falando com criança, tá? Nós estamos falando com adultos. Pessoas que estão amadurecendo. Irmãos, partes de algo que o Senhor me deu como ministério é ser um amadurecedor de pessoas. Então você vai ver muitas vezes eu pegando firme e forte. Eu não estou batendo, não. Eu estou chamando você para a responsabilidade de ser alguém adulto. Então, muitas vezes eu vou fazer um alinhamento. Olha, gente, vamos alinhar as coisas. Nós estamos falando com adultos. Nós estamos falando com pessoas que estão num processo de amadurecimento. Amadurecer dói, viu? Então vai aí uma coisa que vai doer bastante. Não seja preguiçoso. Seja aplicado e seja diligente. Se é Deus que está falando, muitas vezes nós não vamos receber todos os detalhes. Entendeu? Certa vez Deus me falou que eu ia trabalhar com libertação e com cura. Agora ele trouxe, falou, olha, você vai trabalhar assim, 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 e deu toda a coisa assim, mastigada. Não, irmãos. Eu tive que passar por questões, muitos erros, muitos acertos e muitos extremos. Não? Ora o extremo de desacreditar, ora o extremo de ficar muito místico nas coisas, né? Então, depois de um tempo de maturidade, eu fui para a centralidade. Então, justamente na questão dos sonhos e visões, é a mesma coisa. Aí eu sonhei que eu estava na dimensão tal, eu estava fazendo isso, eu estava fazendo aquilo. Então, nós vamos ser maduros. É, eu gosto muito da palavra ruios, ou filhos maduros, né? Filhos maduros que manifestam a glória do Senhor. Filhos imaturos manifestam imaturidade. Portanto, na imaturidade nós ferimos ou somos feridos, ou andamos mais confusos do que resolutos na nossa fé. Tá aí, crente? Dá um alô aí, gente, pelo amor de Deus.
Isso, exatamente. Irmãos, vamos lá. Com o meu pastor, apóstolo Éder, ele não me dá as coisas mastigadas. Muitas vezes, o que mais me ajudou é, cara, o caminho é esse aqui. Procure entender sobre isso. Assim, assim, assim. Vai me dando as referências, o caminho, e aí eu tenho que buscar. Na faculdade é assim, gente. O professor vai passar, cara, olha, eu preciso de um trabalho assim, 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 assado. O processo de revelação, entendimento pleno de alguma coisa, vai ser mais ou menos parecido com o trabalho de geografia. Você vai ter que juntar os pedaços, você vai ter que orar em cima, você vai ter que ter revelação em cima de revelação até montar um todo. Amém? Então, esses detalhes. Muitas vezes, quando eu tenho um sonho e visão, muitas vezes eu vou gravo, ou muitas vezes escrevo num bloco de notas, muitas vezes eu decomponho ele. Então, essa parte faz parte de um bloco, essa outra parte faz parte de outro bloco, essa parte faz parte de outro bloco. O que é bloco? Um contexto. Ah, estava dentro de uma casa. Ah, estava com alguém. Ah, estava com isso. Ah, cor, lugar, sensação, evento, dentro, fora, observando, vivendo. Entendeu? Muda de matéria, então, vai para história. Não precisa ser geografia, o contexto. O ruim é falar, não, piorou, né? Ah, não, vai para matemática. Ixi, pastor, pelo amor de Deus. Não, vai para português. Educação física, vai. Educação física dá. Religião. Estudos sociais, lembra? Na época que tinha? Amém, moço. O exemplo aqui o trabalho é muito parecido é, é, com essa expressão aí de nós juntarmos os pedaços e montarmos um todo ali, orando em cima, buscando, pesquisando. Amém? Vamos lá. O que mais? Tá claro aí? O que você precisa aí para poder memorizar um pouco mais? Então tem o diário, simplifique as coisas aí, né? Observando. Anote bastante mesmo. Anota, ou num bloco de notas, ou anota num caderno, o que ficar melhor para você aí. Por que eu anoto no caderno? Num caderninho preto. Deixa eu pegar aqui para você ver. Aqui, ó. Caderninho, desse jeito aqui, ó. De mão. Tem um lugarzinho para encaixar a caneta aqui, ó. Então eu sempre carrego no bolso. Onde eu vou, eu ando. Então, como eu estou sempre lendo, eu sempre carrego esse negocinho aqui de ler livro e esse, esse caderninho aqui. Então, eu estou na hora do almoço lá, terminei o almoço, vou ler, ou eu estou ouvindo algo, ou estou vendo algo, estou participando de uma aula, então muitas vezes eu vou escrever o que eu entendi daquela aula, o que o senhor falou comigo, quais são os pontos que me chamam a atenção ali. Amém? Então anote, simplifique as coisas, decomponha ele ali, né? Coloca num bloco de notas ou coloca num caderninho e vai. Beleza, até aí então, tá tranquilo? Podemos seguir?
Então, eu trouxe aqui para que nós tenhamos um pouco mais de clareza. Beleza? Vamos lá. Então, nós entendemos aqui essas... Nós já avançamos bastante, hein, gente? Então, se você não acompanhou todas as aulas, volte lá enquanto a playlist está no ar. E nós vamos caminhando. Ixi, o negócio aqui tá coisado. Fechando esses negócios aqui, senão vai... Gente, vocês acham que é simples, né? Olha o tanto de coisa que já tem, né? Só que em número tem 230 itens ali, né? Que a gente explanou. Vamos aqui na parte de animais aqui, animais e insetos. Vamos ver o que pode significar? Hã? Vamos ver o que pode significar aqui. Cachorro. O que significa cachorro? Amigo ou lealdade. Quando é positivo, tá? Muitas vezes, dependendo do contexto de onde você entra. E como eu disse, para alguns, cachorro é amigo, é lealdade, é coisa boa. Para alguns que têm pavor de cachorro, é coisa boa não. Né? Então, cachorro, muitas vezes, quando está dentro de um contexto negativo, pode representar um ataque espiritual ou a confusão. Quando nós vamos para os originais na Bíblia ali, a palavra cachorro ali, ela é muito próxima, muito parecida com a expressão do leão, viu? Então, quando nós lembramos daquela expressão que o inimigo é como um leão, né, andando ali ao derredor, buscando a quem possa tragar, então nós temos aí um negócio, né? Então, beleza? Tranquilo aí até na parte do cachorro? Quero que seja mais simples e mais prático possível. Primeira Pedro 5:8. O que mais? Vamos sonhar com gato. Alguém aqui já sonhou com gato? Normalmente eu falo. O que gato significa quando a gente vai para a perspectiva bíblica, né? Está muito relacionado, não fala bem aplicando na Bíblia, né? Mas
na prática ali, gato, ele está relacionado. A outra coisa que você pode observar também, as características, as peculiaridades daquele animal. Então, olha só o que significa gato, independência. Gato pode ser independência. Entendeu? Você vai ver que gato, dependendo da situação, se ele não achar nada, ele é leal àquilo que o dono dá, né? Se o dono parar de dar alguma coisa, ele casca fora. Então é deslealdade e independência. Vai olhando as características. Muitas vezes, dependendo do gato, ele bate, arranha e esconde as unhas, né? Falsidade, autossuficiência. Para engano. Ah, dependendo da situação, coisa boa pode ser vigilância, né? Astúcia. Também tem a questão da falsa segurança. Então depende muito do contexto. Vamos lá para a prática. A cobra, muitas vezes, existem gatos que eles vão andando ali no terreno, eles acham cobra, alguns conseguem matar a cobra. É, livrar a casa de alguns animais, né? Ratos. Vamos pegar essas características boas também, né? Então tudo depende do contexto, do significado, algumas situações ali práticas também, né? Ah, o que mais? Cavalo significa força, poder, autoridade. Então, dependendo, por exemplo, os cavaleiros, né, os cavalos ali de Apocalipse, você vai ver que é uma força, um poder, uma autoridade que foi dada. E aí, essa força, poder, autoridade pode ser dada tanto para o bem quanto para o mal. Depende também do contexto, onde você está, o que está acontecendo, qual é o contexto geral. Que mais? Águia, sonhar com águia. Então fala de altos níveis de autoridade. Então, seja a autoridade ou a capacidade de lidar, né, ter livramentos, de voar sobre as circunstâncias, ou pode falar de unção e autoridade. Unção e autoridade. Ok? Rato, demônio. Serpentes, mentira, engano, falsidade.
Demônio também, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas muito relacionado também à sedução, tá? Sedução é como atrair, né? Ou traição. Lembrando, irmãos, a origem dos sonhos. Pode ser Deus mostrando, pode ser a sua alma agitada. Depois que eu começar ministrando isso aqui, pode ser que algumas pessoas vão relembrar e vão sonhar com essas coisas. Significa que tem um significado, vamos dizer assim, dado por Deus, ou tem algum, talvez é a tua alma, o teu subconsciente ali registrando, né, tudo. Aranha, sonhar com aranha, demônio, ocultismo, trabalho, entendeu? Então, cara, aranha, rato e barata, muitas coisas. A barata também, demônio, miséria e pobreza, viu? Tá com barata. Pobreza. Ok? Domônio. Domo é de doméstico, viu? Quando o demônio passa a ser o demônio, credo. Miséria e pobreza. Muitas vezes está relacionado a essas coisas. Depois nós vamos entrar nos outros, viu, gente? Vou entrar, vou catalogar aqui, a gente vai conversando acerca. Então, é o que pode significar, tá? O que mais? Peixe pode ser prosperidade. Dependendo do contexto, prosperidade. Fique travando aqui, gente, só um pouquinho. Água limpa, fonte, oportunidade, coisa boa. Amém, gente? Vamos pular aqui para outro. Depois nós voltamos. Vamos lá, lugares. Vamos lá, casa. Vamos para casa.
Casa da mãe ou do pai. Pode significar algo geracional. Sua casa pode se tratar de você ou de algo que é relacionado a você. Lugares ali, porão ou sótão. Então, quando é o porão, no caso ali embaixo, né, embaixo da casa, pode significar coisas escondidas, ocultas. E quando fala de sótão, que é a parte de cima, para algumas casas é laje, né? Na laje, ou no sótão, ou na parte de cima, que guarda alguma coisa, pode falar da história de vida, ou histórico de vida daquela pessoa. Banheiro, libertação. E essa libertação é literal, né? Daqui a pouquinho nós vamos entrar em pessoas, tá? Galo, galinha. Galo pode ser advertência, aviso, vigilância. Opa. É, alerta, o aviso de Deus, que mais? É, no começo, o despertamento. Ele anuncia ali, né, o início do dia. Pegar as características natural ali. Então, ele acaba sendo uma coragem e autoridade. Então, tudo vai depender do seguinte: ele estava cantando ou apenas presente, né? Você sentia medo, ou coragem, ou paz, algum outro tipo de emoção dentro do sonho? Tem uma porção de coisas, né? Pode acontecer ali. Então, tinha pessoas, era um lugar, tinha elemento. Não, não vamos entrar nesse mérito todo aqui agora, mas é mais ou menos isso aí. Galo, galinha. Beleza? Olha lá, casa, ó. Casa do pai ou da mãe. Então, os avós ali significa uma questão geracional, né? São os pais dos pais. Então, a questão geracional é um pouco mais distante. Né? Quando se trata da sua casa, se trata de você.
Casa antiga. Pode ser um ciclo ou pode ser uma maldição. Um ciclo bom ou ruim, né? Ciclo de bênção, um ciclo de maldição. Depende. Não pode falar de ciclos antigos, né? O que mais? Do banheiro, libertação. Vamos lá, para meio de transporte. Vamos aqui, carro, ó. Eita glória. Alguém já sonhou com carro aqui? Carro. O que que carro pode significar? Pode, tá? Ele, quando é dirigindo, pode significar sua vida, família ou ministério. Vida, família ou ministério. Então, se você viu como se você estivesse dirigindo, pode significar que dirigindo é você liderando vida, família e ministério. Então, tem espaço para um ou até 5 pessoas ali, né? É um espaço pequeno. Como passageiro, significa uma família ou ministério da qual você faz parte. Claro aí para carro, gente? Alguma dúvida? Vamos lá. Ônibus pode significar uma igreja saudável ou um grupo saudável. Amém. Sonho com aeroporto. Vamos para avião, né? Avião, o que pode significar? Pode ser um ministério, uma vida se movendo em um alto nível de unção e autoridade. Avião. A moto ou bicicleta pode falar de uma vida ou uma condição simples e individual. Depois a gente pode
falar um pouco mais. Aqui tem muitas coisas, né? Então, aqui está falando de cavalo, mas como meio de transporte, não como o significado do cavalo em si, né? Barco pode ser uma vida, ministério ou família que se move sobre as águas profundas. Então, água, ela pode significar emoções, ela pode significar bênçãos, ou ela pode significar turbulência. Trem pode ser uma denominação ou vida. É um conjunto de. É um conjunto maior, né? Vamos supor que há um grupo do mesmo segmento, né? Por exemplo, um conjunto de igrejas com o mesmo nome, ministérios com o mesmo nome, muitas vezes. Pode ser esse significado aí. Amém? Posto de gasolina, lugar para ser cheio. Significa um lugar que você está. Um lugar para ser cheio. Hotel, fala de um lugar transitório, temporário. Escritório, um trabalho ou uma função administrativa. Escola, sonhar com escola ou estando na escola. Então fala de um lugar onde eu estou, é um lugar para preparar, ou um lugar onde eu estou aprendendo ou estou ensinando, ou um lugar feito para preparar, equipar, aprender e ensinar. Então aí, povo de Deus. Então aqui aprendemos um pouco mais sobre animais, insetos, um pouco mais sobre meios de transporte, recapitulamos algumas coisas, sobre lugares, portanto, exercitem-se, coloquem em prática aí aquilo que nós falamos aqui, amém? Aleluia. Então, quando nós falamos sobre a questão de avião, né, que pode significar essas questões de ministério ou vida se movendo num alto nível de unção, o aeroporto ele é um lugar de transição, né? Então, é um lugar de
transição, né? Vamos colocar aqui aeroporto. É um lugar de transição, de mudança, né? Então, de um destino para o outro. Então, quando nós pegamos o contexto completo ali, né, do avião, então fala de mudança de estação, mudança de ciclo, mudança de nível de unção, origem e destino, né? Então, fala de um lugar onde você pode, você precisa decidir embarcar, né? Então, é um lugar de embarque e desembarque. Lugar para, como se diz, deixar coisas para trás, seguir em frente. Pode ser também um lugar para deixar bagagens, medos e pecados. O que mais, gente? A gente pode atribuir a um aeroporto. Café caro. Esquecendo as coisas que para trás ficam. Sigo para o alvo. Aleluia. Então, por exemplo, lembra que eu falei da questão da primeira menção, né? Qual a primeira menção que eu consigo me lembrar de mosca? O juízo de Deus sobre o Egito. E aí, o que a mosca ela representou ali naquele tempo? Ela representou o juízo de Deus, primeiro. Segundo, o que ela representou para os egípcios ali? Perturbação. A outra menção também é uma menção a Beelzebub, Senhor das Moscas, né?
Eclesiastes, ele vai falar sobre aquela expressão de uma mosca morta, ela faz o perfume do perfumista exalar mau cheiro. Ele fala sobre a questão da insensatez, da sabedoria e da honra, né? O que pode ser. Amém, gente? Tranquilo até agora? Vou colocar aqui, a gente coloca também. Mosca pode. É, pode significar juízo, perturbação. É, desígnio, das moscas. Você vai ver que a mosca ela traz aquele zumbido, aquele incômodo, né? Fala de um processo de incômodo ou ataques espirituais, distração, viu? Olha lá, distração. Você vai ver que a pessoa ela fica agoniada e distraída quando tem um. Então você vai ver muita coisa relacionada à religiosidade também, né? O ataque de Beelzebub é muito relacionado à questão de religiosidade. Essa expressão de. Eu acho que é religiosidade mesmo, né? Comando. Então, ela pode exemplificar também coisas pequenas que vão causando problema grande. Por exemplo, se eu tenho uma mosca ali, ela pousa num alimento, coisa pequena, que causa grandes problemas. Porque às vezes eu tenho um alimento ali, né, que poderia ser consumido depois, mas se eu deixo ele exposto às moscas, daqui a pouco você vai ver os bichinhos andando lá. Desculpa, gente, tem gente que tem nojo disso, né? Mas é o que é, né? Então, essa pessoa ingerindo isso vai dar um monte de problema, né? As contaminações. Então, êxodo, êxodo 8, né? Mosca, mais ou menos isso. Amém, gente. Então, já trouxemos aqui, então, animais e insetos, meios de transporte, lugares e pessoas, né? Um pouco sobre pessoas. Vamos orar?
A irmã estava perguntando aqui sobre escritório, né? Lugar, escritório. Ele vai falar sobre essa questão administrativa, né? Trabalho administrativo ou produtividade. Ah, o que mais? É, propósito, dons, propósitos, dons, talentos naturais. Hum, para alguns casos, para algumas pessoas pode ser pressão, né? Pressão ou pode ser um lugar de tomada de decisão. Equipe, alguma coisa relacionada à equipe e unidade para alcançar um propósito. Depende do contexto. Amém? Então concluímos por aqui essa nossa aula. E vamos caminhando. Aleluia, povo de Deus. Vamos orar, né? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer e pedir, Pai, para que a manifestação da sua glória, Senhor, possa vir sobre as nossas vidas, trazendo clareza, trazendo, Senhor, revelação e entendimento, arrancando, Senhor, toda a angústia do coração dos meus irmãos e irmãs. Quero proclamar no nome poderoso de Jesus Cristo, Senhor, sobre a vida de cada um aqui. Dá a ele, Senhor, sonhos e visões. Dá a ele, Senhor, livramentos. Revela, Senhor, o profundo, secreto e escondido, Senhor, para que eles possam caminhar, Pai, em revelação e entendimento, tendo uma compreensão maior, Pai, acerca da revelação do espírito de temor do Senhor, Pai, levando eles a um lugar de obediência, de clareza acerca do propósito, um caráter transformado. E todos esses níveis de revelação, Senhor, só tem um motivo: termos discernimento e a cada dia que passa nós nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Sabemos, Senhor, que o Senhor usa esses dons, talentos, esse discernimento profético para trazer livramento, para trazer exortação, consolo e encorajamento. E também, Senhor, para nos treinar, para que nós possamos ter a capacidade de discernir entre o bem e o mal. Nós queremos te agradecer, te louvar e pedir, Pai, que essa espada de dois gumes, Senhor, ela passe e nos faça aptos a discernir entre o que vem do Senhor e o que não vem do Senhor, aquilo que é da alma, aquilo que vem do diabo e aquilo que vem do Senhor, Pai. Nós queremos as coisas do alto, nós queremos, Senhor, rejeitar as coisas que vêm como ataques infernais na nossa mente, a nossa saúde, a nossa fé. Nós queremos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Senhor, revela nesses dias quais são as rachaduras da nossa alma, Senhor. Quais são os pontos onde nós estamos abertos a influências malignas e que precisamos fechar. Precisamos, Senhor, da direção do Senhor. E precisamos dessa expressão de precisão acerca
dos sonhos e das visões, para que nós não sejamos enganados, para que pensamentos e sentimentos ruins não venham a tentar nos tirar do propósito, a nos tirar da centralidade de Cristo e do propósito, alcançando almas, fazendo discípulos e manifestando o reino, nos tornando, Senhor, também filhos maduros que manifestam a glória do Senhor, nos tornando também, Senhor, pessoas resolutas na nossa fé, pessoas completamente firmes na direção daquilo que o Teu Espírito tem, em nome de Jesus. Espírito Santo, que o Senhor continue revelando, continue trazendo as suas verdades e nos levando aos pés da cruz, na dependência do Senhor, nos tornando cada vez mais semelhantes a Cristo, o louvor da Tua glória. Amém. Deus abençoe, queridos, e nos vemos na próxima aula, ou no próximo episódio aí desse nosso desafio, tá? Deus abençoe. Shalom, shalom.